Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Leone falando e nós vamos aqui começar com este prefácio sobre a disciplina Química Inorgânica Teórica. É um curso planejado para um semestre, sendo que este prefácio ele é mais destinado aos alunos que estão cursando a disciplina, porque aqui eu vou passar informações referentes a avaliações. Então, se você está acessando este curso via YouTube, porque tem interesse em química inorgânica, talvez aqui neste prefácio você vai encontrar algumas informações que não são úteis para você. Mas assista o vídeo até o final e confira para ver se essas informações vão ser úteis ou não para você. Então, este curso de Química Inorgânica Teórica 1, estruturado, planejado para um semestre, ele cobre uma vasta extensão de tópicos. Nós vamos se ocupar neste curso em falar sobre um pouco sobre a química dos complexos metálicos, especialmente os complexos metálicos envolvendo metais de transição. Nós vamos falar bastante sobre os modelos de ligações químicas empregadas para descrever o comportamento e propriedade desses complexos. Sendo que entre esses modelos de ligações, nós vamos falar sobre a teoria do campo cristalino, a teoria do campo ligante, a teoria do orbital molecular. Todas essas teorias, todos esses modelos de ligações químicas, nós vamos empregá-los para estudar os complexos metálicos. Em especial, como eu já disse, os complexos metálicos envolvendo metais de transição. E nós vamos falar muito mais, tá? São muito mais tópicos que nós vamos cobrir neste curso. Curiosidades, propriedades dos compostos envolvendo metais de transição. Vamos falar muito sobre as ligações químicas envolvidas, presentes nesses complexos metálicos, tá? Curiosidades vamos estar trazendo também para este curso. E pretende-se aplicar duas provas de forma individual e escrita, mais a prática como componente curricular. Para cada uma dessas provas, nós teremos uma prova de recuperação, tá? Nos moldes que você já conhece, você que é estudante do IFSC, e detalhes sobre peso de cada uma dessas avaliações e detalhes sobre a prática como componente curricular, você pode encontrar no plano de ensino, o qual vai estar disponível no SIGA-A. Outra informação bastante relevante é que eu vou criar no WhatsApp um grupo sobre esta unidade curricular e lá você vai poder estar postando as suas dúvidas. Você pode a qualquer momento me mandar dúvidas e nós vamos trocar uma ideia sobre essas dúvidas. Vou te orientar como proceder. Assim como você já estava provavelmente acostumado, você que já foi meu aluno, nós já fizemos isso em outras unidades curriculares. Então, tem dúvida? Pode mandar a dúvida a qualquer momento no grupo do WhatsApp, que eu vou respondendo assim que possível. Eu queria falar um pouco dos requisitos. O que eu espero que você já saiba para que a gente possa dar andamento, seguimento neste curso de inorgânica teórica. Como eu disse antes, a inorgânica ela é um campo muito vasto. Nós temos uma, uma gama muito grande de tópicos para abordar neste curso. Então, eu vou partir do princípio que você compreende bem ligações químicas, certo? Eu vou partir do princípio que você tem noções de equilíbrio químico e constantes de equilíbrio, que você compreende bem hibridização de orbitais, especialmente hibridização do boro no carbono e no lítio.
Vou partir do princípio que você entende bem do assunto geometria molecular e muito mais, né? Por que muito mais? É impossível elencar aqui tudo que eu espero que você já saiba. Você, como estudante de química, certamente, se você chegou aqui na inorgânica, você já passou por todos esses tópicos antes, lá na química geral. Não vou exigir aqui que você tenha um profundo conhecimento sobre equilíbrio químico, mas com certeza uma noção você já tem. Você já estudou sobre isso lá na química geral. Todos esses tópicos que eu elenquei aqui, com certeza você já passou por eles nas suas unidades curriculares de química geral. Química geral 1, geral 2, geral 3, enfim. Por que que isso é necessário partir desses pressupostos? Porque, sendo a inorgânica teórica um assunto bastante denso para se abordar, e nós vamos ter apenas um semestre para fazer isso, seria inviável a gente revisar todos esses tópicos, ok? Então, esses tópicos aí, eu vou partir do princípio que você já sabe sobre eles, que você entende bem sobre eles. Evidentemente, eu vou colocar lá no SIGA uma ou outra lista de exercícios para que você possa revisar esses assuntos e estudar por si só os mesmos. Lembre-se, você sendo aluno, você é o principal responsável pela sua formação. Vai atrás, pesquise, estude, revise, que você só tem a ganhar com isso. Para você sentir um pouco do gostinho de que nós vamos ver aqui no curso, como é que vai ser estudar química inorgânica. Eu abri aqui uma estrutura, como vocês podem ver, nós temos aqui um centro metálico, que na verdade é um íon de ferro, é um átomo de ferro, sendo que desse átomo de ferro foram removidos 3 elétrons. Então é um cátion ferro 3, ok? Por que centro metálico? Porque ele está no centro da estrutura desse composto, tá? Então nós observamos aqui que nós temos 6 moléculas d'água ao redor desse centro metálico. Isso é um complexo metálico envolvendo um metal de transição. Neste caso, é um cátion, ferro 3. Então, é o ferro 3. São 6 moléculas d'água. Portanto, esse aqui é um complexo que a gente chama ele de hexaaco ferro 3. Hexaaco, 6 moléculas d'água, ok? Ferro 3, porque nós temos o cátion ferro 3. Isso é um complexo metálico, é um complexo de metal de transição, já que o ferro é um metal de transição. Então, aqui já começam alguns detalhes novos do que nós não estamos tão acostumados assim lá na química geral. Por quê? A gente vê, normalmente a gente está acostumado a ver as moléculas d'água sozinhas lá na química geral, e aqui a gente observa que cada molécula d'água está fazendo uma ligação com o ferro, ok? Essa aqui é uma ligação que a gente diz que é uma ligação coordenada. O que é uma ligação coordenada? Só para relembrar, uma ligação coordenada é uma ligação covalente, é uma ligação de compartilhamento de elétrons, porém, diferente da ligação covalente comum, onde a gente tinha cada espécie participando contribuindo com um elétron para a formação do par de elétrons da ligação química, neste caso, nós temos que apenas um dos participantes, quem são os participantes na ocasião aqui? O cátion ferro e a molécula d'água. São os dois participantes desta ligação. Nós temos que o oxigênio aqui da molécula d'água, ele está compartilhando um par de elétrons, certo? Com o cátion ferro. Isso é uma ligação coordenada. Então, na química inorgânica, quando a gente vai tratar sobre os complexos metálicos, nós vamos ver muito a presença da ligação coordenada.
Então, aqui, neste complexo metálico, né, o todo aqui é conhecido como complexo metálico, sendo que neste complexo metálico nós temos o centro metálico, que é o cátion ferro 3, e nós temos 6 ligantes ACO. São 6 moléculas d'água que vão estar atuando como ligante, que vão estar fazendo ligação coordenada com o centro metálico, ok? Então, o composto todo é um complexo metálico, sendo que todo complexo metálico nós vamos ter um centro metálico e nós vamos ter a participação, o envolvimento de ligantes. O que é um ligante, então? É uma espécie química que vai estar fazendo uma ligação coordenada com o centro metálico. Nós vamos ver muito disso, essas estruturas, aqui no curso de Química Inorgânica Teórica, certo? E vamos estar falando também muito sobre a geometria destes complexos metálicos, destes complexos, principalmente os complexos de metais de transição. Então, assim como para a molécula d'água, nós tínhamos que a geometria dela é uma geometria angular, a gente diz que ao redor do centro metálico aqui, nós temos uma geometria octaédrica, como nós vamos ver mais para frente aí no curso. Veja que eu já toquei no aspecto geometria, já mencionei aqui que a geometria da água é angular, então a geometria para essas moléculas simples, como eu já adiantei anteriormente, eu vou partir do princípio que você já sabe, que você já conhece esse assunto, que você sabe como deduzir a geometria para essas moléculas simples. Por exemplo, a água, a amônia, a hibridização de um carbono. Se ela a hibridização é sp3, aquele carbono vai ter uma geometria tetraédrica. Se o carbono em questão estiver fazendo uma ligação dupla, a hibridização dele vai ser sp2. Nós temos aí então um carbono com a geometria planar. Se o carbono em questão faz duas ligações duplas ou uma ligação tripla, a hibridização dele vai ser do tipo sp, então ele vai ser um carbono que é linear, tá? Então são todas questões e assuntos que você vai ter que revisar se você não está lembrado. Se você fez química geral faz tempo, então você vai ter que revisar este assunto por conta. Certo, pessoal? Não fique apavorado, porque eu falei aqui que a geometria desse complexo, né, ao redor do centro metálico do cátion ferro 3, nós temos uma geometria octaédrica, então fique tranquilo, que nós não abordamos esse assunto ainda. Você ainda não teve acesso a esse conteúdo, a esse assunto, a esse tópico na química, porque você vai estar cursando química inorgânica agora. Então, eu quero te alertar que geometria de molécula simples você tem que saber. Já é um assunto que você viu na química geral. Agora, a geometria dos complexos metálicos, isso nós vamos ver, nós vamos construir aqui juntos na química inorgânica, certo? Aí eu te pergunto, agora já entrando assim em uma parte que você conhece, mas mais voltado para a química inorgânica. A pergunta é a seguinte: se nós temos aqui que cada molécula d'água faz uma ligação coordenada com o centro metálico aqui, com o ferro 3, quais são os requisitos para que essa ligação aconteça? Primeiro, a água vai estar atuando aqui como a doadora de pares de elétrons. É a água que vai contribuir com um par de elétrons para fazer a ligação coordenada com o centro metálico. Então, o que que a água tem que ter? Então, a água, aqui neste caso, está atuando como ligante, certo? O requisito para ser ligante é ter
pares de elétrons isolados, pares de elétrons que não estão participando de ligações químicas. Você deve se lembrar que no caso da água, aqui em cima do oxigênio, nós temos dois pares de elétrons que são pares não ligantes, são os chamados pares isolados, pares que não estão participando de ligações químicas quando a água está isolada, né? Uma molécula d'água isolada. Esses dois pares de elétrons que tem ali em cima do oxigênio são pares de elétrons não ligantes. Então, o requisito para ser ligante é ter um par de elétrons disponível, certo? Para daí esse par de elétrons coordenar o centro metálico. E qual é o requisito para o centro metálico aceitar esse par de elétrons? O requisito é que o centro metálico tem que ter um orbital vazio, um orbital disponível para aceitar esse par de elétrons que vem lá do oxigênio, certo? Então nós temos um recobrimento orbital aqui. Nós temos que ter o ferro ou outro centro metálico qualquer, tem que ter um orbital vazio, tá? Tem que ter um orbital vazio disponível para aceitar o par de elétrons lá do oxigênio para estar ocorrendo a formação da ligação coordenada. Então veja só, várias informações importantes já foram passadas. Um ligante é uma molécula que tem que ter um par de elétrons disponível. E o centro metálico, para aceitar esse par de elétrons, o centro metálico tem que ter um orbital completamente vazio para aceitar esse par de elétrons. Portanto, nós temos que as moléculas d'água aqui vão estar atuando como ácido ou como base de Lewis. Lembra da teoria ácido-base de Lewis? Lembra das três teorias ácido-base que a gente vê na química geral? Teoria de Arrhenius, teoria de Bronsted-Lowry e teoria de Lewis. Sendo que a teoria de Lewis é a mais abrangente para classificar uma espécie química como ácido e como base. Nós temos aqui que a molécula d'água é a doadora de pares de elétrons, portanto, ela é uma base de Lewis. Nós temos que o centro metálico é o receptor de elétrons, portanto, é um ácido de Lewis. Ácido de Lewis, entre aspas, aceitador de elétrons. Bases de Lewis são doadoras de pares eletrônicos, ok? Interessante notar aqui como você já imagina que você vai ter que expandir um pouco o seu campo de visão sobre ligações químicas. Você está lembrado que aquela dica bem simples e muitíssimo limitada, né, onde nós temos que as ligações iônicas normalmente são formadas entre metais e ametais, eu não gosto, tá, dessa dica pelo seguinte, ela é muito limitada. Aqui nós temos um exemplo. Nós temos aqui um metal, ferro 3, sendo que esse metal ferro 3, esse cátion metal ferro 3, ele está fazendo ligação covalente com esse oxigênio aqui, que é um ametal. Então toma cuidado, né, com essa espécie de macete. Uma ligação iônica é uma ligação que se estabelece entre metal e ametal. Tem que tomar cuidado com isso, né? Você que já foi meu aluno, eu já abordei, já falei dessas polêmicas, né? Desses macetes, essas dicas rápidas e muito limitadas. Então, aqui nós temos um não metal fazendo uma ligação covalente com um metal, uma espécie catiônica, tá? Então veja como você vai ter que expandir o seu campo de visão para se dar bem aqui na química inorgânica. Então, pessoal, eu carreguei aqui outro complexo metálico. Um complexo metálico ele não é limitado a apenas um centro metálico.
Nós vemos aqui um exemplo de um complexo metálico onde nós temos dois centros metálicos. Neste caso, esses centros metálicos são manganês, né? São dois centros metálicos de manganês e poderia ser diferente, tá? Não necessariamente os centros metálicos têm que ser iguais. Nós temos complexos metálicos com mais de dois centros metálicos, tá? Isso é perfeitamente possível, perfeitamente conhecido, vários exemplos com um grande número de centros metálicos. E nós vemos aqui quem está atuando como ligante. Quem que está coordenando os centros metálicos? Esse termo, está coordenando, é que está fazendo ligação coordenada com o centro metálico. Então, nós temos atuando como ligantes o monóxido de carbono, a molécula CO, isto mesmo. A molécula CO é um importante ligante na química de coordenação, na química inorgânica, na química dos complexos metálicos envolvendo metais de transição. Então, vocês vão ouvir muito a partir de agora o termo complexar, o termo química de coordenação. Tudo isso remete à formação de ligações coordenadas. Então, nós temos aqui, ó, que cada centro metálico está sendo coordenado, ou seja, está fazendo ligação coordenada com 1, 2, 3, 4, 5 ligantes CO, certo? 5 moléculas CO, fazendo ligação coordenada com cada um destes centros metálicos. A mesma coisa desse lado aqui. E veja que é interessante que os centros metálicos aqui, no caso os dois manganês, eles estão fazendo ligação química entre si. É uma ligação bastante interessante. Dois centros metálicos fazendo ligação química entre si. Então, isso aqui é só mais um exemplo de um complexo metálico, certo? Você não precisa ficar limitado e pensar que nós temos complexos metálicos envolvendo apenas um centro metálico, tá? Mais um exemplo, outro complexo metálico, outro composto de coordenação, tá? Vamos se acostumando com os termos aí. Então, nós temos aqui um centro metálico de neodímio. Para quem não está lembrado, o neodímio é um elemento é um metal de transição interna. Ele está lá no bloco F da tabela periódica. Então, os complexos metálicos envolvem também o bloco F da tabela periódica. Vamos estar falando quase que exclusivamente neste curso nosso de elementos de transição e elementos representativos, principalmente os elementos de transição. Então, também não precisamos ficar restritos e com um campo de visão limitado, achando que os compostos, os metais de transição interna também formam compostos de coordenação, também formam complexos metálicos. Veja aí que doideira este complexo aqui, ele tem um centro metálico de neodímio, sendo que esse centro metálico de neodímio ele está coordenado por 9 moléculas d'água. São 9 moléculas d'água atuando como ligante. Então pensa na como aqui nós temos que expandir realmente o nosso campo de visão para as ligações químicas. Se você estava acostumado lá com a química geral, onde a tal regra de octeto, né, 8 elétrons na camada de valência, explicava basicamente ou quase que todos os compostos que a gente estudava na química geral. Imagina quantos elétrons estão sendo acomodados aqui na camada de valência do neodímio, né? O neodímio ele já tem um monte de elétrons na sua camada de valência e mais esse tanto de moléculas d'água coordenando o centro metálico de neodímio. Então você pode imaginar quantos elétrons estão acomodados aqui na camada de valência do neodímio, não é verdade? Mais um belíssimo exemplo
de um complexo metálico ou um composto de coordenação, como queiram. Nós temos aqui no caso três centros metálicos. Coincidentemente, os três são de ferro. Eu já disse que não existe obrigatoriedade dos centros metálicos serem iguais, poderiam ser metais diferentes. E neste caso aqui nós temos um complexo metálico trinuclear. São três núcleos de ferro, são três centros metálicos. Novamente, todos os ligantes são moléculas CO. Nós vamos ver isso futuramente no curso também, que a ligação CO, o ligante CO, forma ligações químicas muito estáveis, muito fortes, fazendo com que seja muito difícil romper a ligação CO a metal, que é um dos motivos da conhecida toxicidade do monóxido de carbono. O monóxido de carbono, então, quando liga no ferro, que está presente lá na hemoglobina, vocês manjam mais de bioquímica do que eu, então nós temos que essa ligação ela não é facilmente revertida. Então, o ferro lá na hemoglobina, ele se interessa muito mais pelo monóxido de carbono do que pelo oxigênio. Então, quando tem a oportunidade de ligar com o monóxido de carbono, um abraço. Aquele centro metálico de ferro, nas condições biológicas, ele não vai se interessar por oxigênio, né? Então, tá aí o risco da pessoa morrer envenenada, né? Sufocada com monóxido de carbono. Nós vamos abordar isso futuramente, essas curiosidades futuramente aí no nosso curso, certo? Aqui um outro exemplo de um composto de coordenação, um complexo metálico, belíssimo também, né? Um centro metálico de ferro, e nós notamos aqui algumas peculiaridades. Esse ligante aqui, ele é um ligante mais, talvez, de conhecimento voltado mais assim para a química orgânica. Ele é muito parecido com o benzeno, só que aqui nós temos um anel constituído por 5 átomos de carbono. E nós observamos que nós temos então esse ligante superior e o mesmo ligante, do mesmo tipo, né, a mesma espécie química, lá embaixo. Então nós temos que este anel superior tem um sistema pi, vocês lembram, né, do sistema pi do benzeno, é bastante semelhante aqui. E outro sistema pi nesse anel inferior. Então nós temos que o anel superior, o sistema π do anel superior complexa o átomo de ferro por cima, e o sistema π do anel inferior complexa também o centro metálico de ferro por baixo. Então nós temos aqui uma classe, o nome desse complexo aqui é ferroceno. Se não me engano, foi o primeiro dessa família que foi sintetizado e caracterizado. E é uma área da química de complexos metálicos conhecida como organometálicos, porque nós temos ligação carbono-metal, por isso organometálico é uma família, é uma área particular da química de coordenação, dentro da química inorgânica, dentro dessa química dos compostos de coordenação, dos complexos metálicos, é uma química bastante também é, peculiar, tem uma enorme família de compostos e propriedades e aplicações interessantes para esse tipo de molécula, só para esse tipo de composto. Só uma curiosidade, esse tipo de composto aqui é conhecido como composto sanduíche ou complexo sanduíche, né? Por essa aparência aí. Então, isso aqui é um complexo organometálico. Também é uma vasta área dentro da química de coordenação que nós vamos comentar pouco neste curso. É uma classe de compostos bastante interessante.
que também não dá para tratar de tudo, né, pessoal? Isso aqui vai ser um curso introdutório de química inorgânica, mais voltado aos complexos metálicos mais tradicionais, mais simples. Então tá aí, mais um exemplo. Em particular, isso aí é um composto organometálico, porque tem ligações carbono-ferro. Então é o sistema π deste anel interagindo com os orbitais do ferro, do centro metálico de ferro. Vale lembrar que este composto, o ferroceno, ele foi sintetizado por volta de 1951 e esses ligantes, tanto esse ligante da parte superior quanto esse ligante da parte inferior, são moléculas conhecidas como ciclopentadienil. Então, neste caso aqui, o ferroceno, ele é constituído por um centro metálico de ferro e dois ligantes ciclopentadienil. Vou falar um pouco agora sobre a bibliografia a ser usada no curso. Tem esse livro aqui, Introdução à Química de Coordenação, do professor Geoffrey Lawrence. Ele é um livro que não está disponível na biblioteca do IFSC. Eu não conheço versão traduzida. Eu gosto muito desse livro. Ele é um livro muito didático, ele detalha até demais o que é o básico do básico. Então, é um livro muito bom para iniciantes, para aqueles alunos que estão começando a estudar química de coordenação agora. Esse outro livro aqui tem na biblioteca do IFSC, é o Química de Coordenação, Fundamentos e Atualidades. Ele foi organizado pelo professor Robson Fernandes. É um livro interessante também para você começar a estudar química de coordenação. Nós temos aqui esse clássico do Atkins. Tem a versão traduzida na biblioteca do IFSC. É um livro que tem bastante detalhes também sobre a química inorgânica e é um livro acessível, dá para você acompanhar e estudar por ele. Ainda que esse aqui é muito mais acessível, realmente é um livro para iniciantes, esse do professor Geoffrey. Química Ciência Central também está disponível na biblioteca do IFSC. Esse, na verdade, é um livro de química geral, vocês devem conhecer, mas ele aborda um pouquinho de química de coordenação. Também você pode olhar, mas ele é muito superficial, tá? Como eu comentei, é um livro voltado à química geral, você vai ter pouca coisa sobre química de coordenação. Mas é uma introdução. É melhor ter alguma coisa do que não ter nada, não é verdade? Este livro aqui também, do Atkins, Princípios de Química, tem disponível na biblioteca do IFSC. Também traz alguns tópicos sobre química de coordenação. E esse livro aqui, ele exclusivamente aborda a teoria do orbital molecular para complexos de metal de transição. É um livro muito didático, é impressionante como o professor Yves Jean, ele consegue escrever de forma tão didática e acessível sobre um assunto tão complexo quanto é a teoria do orbital molecular para complexos de metais de transição. Esse livro a gente vai usar menos, eu consulto bastante coisa nele quando eu estou estudando química de coordenação, especialmente sobre a teoria do orbital molecular, mas a gente vai utilizar menos. A gente vai estudar, nós vamos falar sobre a teoria do orbital molecular para complexo de metal de transição e eu consulto sobre este assunto, eu consulto bastante esse livro. E eu vou reforçar, se você é um iniciante em química de coordenação, dá um jeito de conseguir esse livro aqui, porque esse livro é muito didático
Ele pega ali desde o comecinho da química de coordenação e vai avançando passo a passo. É um livro fantástico para você começar a estudar por ele. Então, se você não tem o hábito de ler em inglês, seria muito interessante para sua formação. Olha, é outro mundo depois que você começa a estudar, a se acostumar com o idioma. Afinal, é linguagem técnica, é fácil de você ir pegando. Mas se você não entende nada de inglês, você começar a estudar sobre química usando uma bibliografia que está no idioma inglês, você aí em 2 anos, você estudando direto, lendo direto, frequentemente, em 2 anos você tá fera. Você vai querer só pegar material em inglês para estudar. Você vai ver, é outro mundo. As possibilidades são muitas. Você tem muito material em inglês, é uma quantidade de material que jamais você vai conseguir em português. São várias bibliografias, vários materiais que você vai poder estar acessando. Recomendo fortemente você pegar esse livro, conseguir esse livro e começar a estudar por ele. E claro, né, pessoal, isso aqui é bibliografia básica. Muita coisa vai surgindo no decorrer do curso e eu vou recomendando, eu vou passando para vocês, eu vou recomendando de acordo com o andamento do curso. Porque nós vamos falar de muitos assuntos. Tem também a parte de bioinorgânica, que nós vamos abordar um pouquinho. Daí talvez a gente já tenha que consultar outras bibliografias. Talvez sim, talvez não, depende do andamento do curso. Mas à medida que forem surgindo novos materiais, novas bibliografias, à medida que a necessidade for requerendo isso, eu vou passando outros materiais para vocês, ok?